Meus amigos, hoje eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz na véspera das eleições de 2006, nas eleições de 2010 e mais recentemente nas eleições de 2014, aqui diante da webcam, gravando uma série de vídeos curtos para chamar a atenção do povo brasileiro sobre os riscos reais, sobre os males reais, sobre o perigo real da organização criminosa comandada pelo presidiário Lula retornar ao poder e ao comando dos negócios públicos, que é inadmissível. Eu estou fazendo a mesma coisa que fiz há 12 anos, voltei a fazer há 8 anos e mais recentemente há 4 anos atrás, né? Levantando voz contra a esquerda em repúdio a tudo de ruim, a tudo que os bandidos como Lula, né, e outros ladrões profissionais, ladrões federais fizeram contra o Brasil e contra o povo brasileiro ao longo de 14 anos em que estiveram no poder. Então, no próximo dia 7 de outubro, daqui a 17 dias precisamente, nós brasileiros devemos ir às urnas, devemos ir, não podemos faltar para decidirmos os destinos do nosso país. O Brasil precisa de nós. O Brasil terá a chance de decidir nessas eleições, já no primeiro turno, os caminhos que devemos trilhar, né? Daqui a 17 dias, nós vamos decidir se o PT, com seus bandidos e sócios nas lides criminais, devem retomar o comando do Brasil ou se deverão ser banidos do horizonte do nosso país de uma vez por todas. Essa decisão nós vamos tomar daqui a 17 dias. Então é um momento decisivo, é um momento bem diferente do que ocorreu a partir de 2005, quando estourou o mensalão, porque eu me lembro bem, né, que naquelas eleições de 2006 o povo parecia estar anestesiado totalmente, seduzido, completamente seduzido pelas mentiras que foram disseminadas pela propaganda enganosa do PT e dessa esquerda lacaia ordinária. Naqueles anos eram pouquíssimas as vozes, né, que tinham coragem de mostrar a cara, se erguer contra tudo aquilo que estava acontecendo, né? E de fato fomos muito perseguidos, fomos desmerecidos e eu digo proscritos mesmo, né? Porque o Brasil estava dominado pelaquela febre petista, o pobre ficou rico, que classe média ficou milionária, tudo é enganação, está todo mundo, os pobres continuam ali, pobres, cada vez mais pobres, a classe média perdeu e muito, né? Os ricos estão acuados, os empresários acuados devido a cargas de impostos extorsivas. Então, muito desemprego, não há perspectiva, o Brasil está sem horizontes nesse momento que nós precisamos definir os rumos, né? Então, os perseguidos daquela época, eu digo o Jabor, da Globo, né? A turma da Veja, que prestou um papel importantíssimo, Augusto Nunes, o Diogo Mainardi, o Roberto Pompeu de Toledo, o Reinaldo Azevedo, que hoje tem uma posição muito esquisita, o Demétrio Mugnoli, o Guilherme Fiuza, o Carlos Vereza, grande Carlos Vereza, o Lobão, cantor, Marcelo Madureira, Fernando Gabeira e mais uma dúzia de formadores de opinião que ousaram levantar suas vozes, né, e que não foram ouvidos. Naquela época, a roubalheira estava campeando, era uma dominação plena e absoluta do rei do Brasil, o hoje bandido condenado, encarcerado, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o tempo provou que nós da oposição ao PT e à esquerda, estávamos corretos, né? Provou que enganados ou mesmo errados estavam aqueles que emprestaram os seus apoios, que confiaram, né, nessa gentalha bandida da esquerda brasileira, que é pior, a esquerda mais marginal, mais nociva que temos notícia no mundo ocidental, é essa esquerda latino-americana que
trouxe para o Brasil essa noção distorcida de Estado-nação. Eu lembro bem que lá atrás, quando eu postava no Orkut, lembra-se do velho Orkut, postava qualquer comentário crítico sobre o PT, sobre a quadrilha, né? Os participantes da comunidade, alguns diziam que não estavam interessados em política, né? Quando surgiu o Facebook, né? O Facebook apareceu, e o mesmo fenômeno eu testemunhei. Amigos da vida real e amigos virtuais me criticavam muito duramente, porque eu estava publicando assuntos políticos, e muitos diziam, vamos falar de coisas boas, vamos falar de música, e tome besterol, e tome música, ou seja, o Brasil estava imbecilizado. Infelizmente, ou felizmente, né, a realidade se impôs, e hoje as redes sociais passaram a ter uma importância muito grande na vida cotidiana nacional, na vida das pessoas, e principalmente agora que as mulheres, né, que raramente se importavam com questões políticas naqueles anos, hoje são tão ou mais atuantes nas redes sociais do que os homens. Isso é uma pura realidade, né? Porque a mulher, ela tem uma facilidade maior de se dignar, e a indignação mais legítima. Mas não é possível que nós tenhamos tanta gente, tantas mulheres da esquerda defendendo essa quadrilha ainda, né? Parece que esqueceram em tão pouco tempo que é a organização criminosa, juntamente com os sócios dessas esquerdas lacaias, fizeram contra o Brasil e para prejudicar o povo brasileiro, principalmente durante o governo Dilma, né? Aquele poste que Lula inventou, né? Como a gerentona do PAC, puríssima mentira cabeluda, a anta que afundou o Brasil, né, que permitiu todos os malfeitos, todo o desmantelo, a roubalheira na Petrobras durante o seu desgoverno. Durante o seu desgoverno, dito que começou em 2010. Eu me lembro que eu vim aqui chamar a atenção, vamos votar, vamos eleger o pior para o país. Foi dito e feito. A pergunta que eu faço agora que tipo de povo pode admitir um bandido, um encarcerado, condenado em primeira e segunda instância, a 12 anos e com um pouco de cadeia, né, ficar aí deitando, enrolando, dando ordens, né, mandando no país, dizendo, colocando um laranja, querendo colocar um laranja, um preposto, né, um fake, um pau mandado, né, um indivíduo bajulador dos mais ordinários, esse de nome Fernando Haddad, para ser presidente do Brasil, né? Na verdade, um outro poste, um lambe-botas dos mais ordinários do chefão presidiário Lula. Não é possível. Ora, esse Fernando Haddad, que responde aí por várias malfeitorias, né? Deve prestar conta com a justiça em breve, esse cara não é de nada. Não é de nada. O cara lá no MEC foi responsável pelo desmantelo do MEC, né? O cara não sabe de absolutamente, foi o pior prefeito do país, de São Paulo, né? E se deu a pachorra, o cara se dá a pachorra de usar a máscara de um bandido, né? Para se fazer passar por ele. É vergonhoso. Esse cara, como ex-prefeito de São Paulo, né? No cargo de prefeito, com o apoio do bandido Lula, da Dilma e de todo o esquema do PT, perdeu as eleições para o novato João Dória e perdeu em primeiro turno. Veja bem, perdeu em primeiro turno e agora está aí com o segundo lugar nas pesquisas, né? Pior que tem muita gente no Brasil propensa a voltar no laranja do bandido Lula, acreditando que ele, esse Haddad, é o próprio Lula. Porra, é o próprio Lula. É muita estupidez, é jumentice braba dessa gente. É triste saber, né, essa gente da esquerda, né, vota como um rebanho, feito um tropel de jumentos, vota em qualquer picareta que se assuma, que se diga da esquerda, né, que seja da esquerda da oportunista, se diga comunista ou socialista, que defenda invasão de propriedades públicas, de propriedades privadas,
que defenda a pedagogia da promiscuidade infanto-juvenil, que defenda a famigerada ideologia de gênero, defende a expropriação de ativos privados, ou seja, contra privatizações das empresas deficitárias, esse tipo de gente que uma parte do Brasil ainda acredita. Um país que precisa ser repensado. Esses grupos de mulheres que eu vi no Facebook, que se mostram radicalmente contra o Bolsonaro, eu fui pesquisar, né, que estão aí deturpando a verdade, mostrando o Bolsonaro discutindo com aquela comunista vigarista gaúcha de nome Maria do Rosário, mulher que defende ativamente bandidos, que é contra a redução da menoridade penal. Para ela os direitos humanos é mais importante do que a própria justiça, né? Esses grupos que são formadores de opinião estão lá contra o Bolsonaro porque são comunistas, petistas, gente ordinária afetada pela patologia socialista, que é o eufemismo de comunismo, e aí estão deturpando a verdade, querendo mostrar um homem honrado, sério, que não tem passado sujo, que não tem corrupção, ficha limpíssima, como se fosse um bandido, como se fosse um bandido como esse que está encarcerado, que está mandando nesse outro pelego radar. É de revoltar mesmo. Nós sabemos, meu povo, que os idiotas da esquerda, esses idiotas, estão sendo orientados para votarem aos bandos, para abandonar o voto de Marina, não votem em Marina, não votem em Ciro, para votar maciçamente no poste, no fake do Lula. Portanto, é bom e prudente que quem deseja mesmo, como eu, banir a esquerda do poder e do horizonte do nosso país, só há uma opção, só uma saída: votar e pedir votos para elegermos o Bolsonaro agora no primeiro turno. Bolsonaro agora no primeiro turno, pois nós sabemos que no segundo turno tudo pode acontecer nesse país, inclusive fraudes nas urnas, que ninguém pode descartar, embora as autoridades estejam dizendo, garantindo que não há perigo de fraudes, mas nós não temos nenhuma garantia disso, só a palavra dessa gente, e por óbvia razão não podemos confiar tanto, não é verdade? Então todas as pesquisas que indicam que Ciro Gomes, que o Alckmin, Marina, o Amoedo, o Meirelles, o Álvaro Dias e os demais não têm a mínima chance nessas eleições, e que se houver segundo turno, se houver, porque o Bolsonaro pode ganhar na primeira, será entre o Bolsonaro e o poste do Lula, o radar que virá em segundo lugar, segundo todas as pesquisas até agora. Como diz o meu amigo Josias de Souza, né, a candidatura de Ciro Gomes, que seria o candidato mais competitivo, pelo menos era o que se acreditava, e a candidatura de Marina, de Alckmin, ainda não morreu, essas candidaturas morreram, mas estão todas na UTI, respirando, graças aos aparelhos, mas vão morrer já já. O Amoedo, que seria o Álvaro Dias, o próprio Alckmin, que seriam bons candidatos, ele não tem mais a mínima chance de chegar sequer a segundo lugar na votação, né? Então já estão perdidos, completamente perdidos, né? Então nós temos que votar no Bolsonaro agora, e se não votar no Bolsonaro maciçamente agora, é como se nós estivéssemos dando uma chance, né, de haver um segundo turno para uma eventual volta da camarelha, do bando de petista, de lacaio, toda aquela corja voltar ao poder para continuar assaltando, e vão implodir a Lava Jato. O Brasil vai ser o reino, o paraíso da bandidagem, e com deficiência em todas as áreas, tal qual ou pior do que a Venezuela. Essa é a vocação dessa gente. Nós sabemos que o radar é o laranja de Lula, e tudo que tem feito até agora, o objetivo é enganar o povo. Tudo que tem feito até agora, o objetivo é enganar o povo, né? Assumindo uma posição de fake, de um bandido. Veja bem, o cara não tem um voto. Aqui no Nordeste está vestido agora até de lampião, enganando os otários do interior, aquele povo que não sabe nada, com o chapéu. O cara não sabe nem onde é o Nordeste, aquele filho da puta, né? Eu vou concluir dizendo que nós não podemos arriscar,
não podemos facilitar com essa esquerda. Vamos votar maciçamente no Bolsonaro, vamos pedir votos para ele, não vamos votar em Amoedo e ninguém, vamos eleger o Bolsonaro agora no primeiro turno, porque a alternativa que nós temos, a alternativa real de banirmos do horizonte do Brasil esse PT, porque as eleições, segundo consta, vai ser plebiscitária, e não vai ser um plebiscito, se houver segundo turno, entre a direita e a esquerda, né? Entre os brasileiros que querem um país limpo, honrado, próspero, e contra esses políticos salafrários que estão aí, dessa esquerda ordinária e bandida, que quer continuar no poder a qualquer custo moral, a qualquer custo ético, para fazer do nosso país uma republiqueta socialista, tal a Venezuela, tal a Cuba. Bolsonaro contra o Haddad, os dois são completamente diferentes em tudo. Como se fosse um maniqueísmo, um voltado para o bem e o outro voltado para o mal, que é assim que nós estamos vendo. Assim, veja também completamente diferente, são os dois vices dos candidatos, né? Bolsonaro tem como vice um general de 4 estrelas, um homem probo, um homem de fé, de família, sério, digno, honrado, muito capacitado. E o Haddad tem o que do lado dele? O que é que ele tem como vice? Já viram quem é a vice dele? Aquela doidinha, uma comunista lunática, totalmente lunática, que fica aí defendendo a promiscuidade, se gabando porque defendeu não sei o que do LGBT, que isso não quer dizer nada. A única coisa que essa idiota fez na vida foi isso, mais nada. Que é uma sociedade promiscuída, é isso que ela prega. E não tem capacidade para ser sequer faxineira de um hotel, quanto mais para ser vice-presidente da República. Não é assim. Temos o Bolsonaro e temos o general, um homem, uma dupla que vai fazer o Brasil ser respeitado aqui internamente e lá fora. Vamos em frente, povo brasileiro, não tenhamos medo, nós vamos derrotar essa esquerda lacaia e ordinária para todo sempre.